Olá gente, meu nome é Erilson, eu sou do curso de Química, licenciatura, estou no primeiro semestre ainda. Eu venho por meio desse vídeo falar para vocês sobre um tema bem interessante. O tema dessa vez vai ser sobre a lei de número 8.069. O que é que essa lei fala? Essa lei vai nos falar sobre isso mesmo, o direito da criança e do adolescente. Dentre essa lei, vamos perceber que ela tem muitos artigos. Então eu vou me deter neste vídeo para me falar um pouquinho sobre um tema bem interessante, tá certo? É um tema que os dias de hoje estamos presenciando que existe sim uma importância. O tema escolhido por mim é conselho tutelar. Então, alguns artigos que vão falar sobre este tema, é neles que eu vou me deter, é eles que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é, quais são as suas contribuições, onde eles podem entrar, quais são os temas, como a sociedade escolhe, como faz a eleição dessas pessoas, tá certo? E as suas contribuições. Se eles foram escolhidos, então por que foram escolhidos? Qual é a finalidade? Quais são as contribuições para a sociedade? Tá certo? No decorrer desse vídeo eu vou estar falando um pouquinho para vocês. Começando a falar um pouco para vocês, no artigo de número 131, vai nos falar que ele é um órgão autônomo, ou seja, ele é de extrema importância e também já diz logo nesse artigo de número 131 qual é a sua importância. A importância é fazer com que assegure os direitos das crianças e dos adolescentes, tá certo? Isso em serviço da população. Por que em serviço da população? Porque a população escolhe. Se a população que escolhe e dá esse voto de credibilidade, é porque quer que alguém esteja lá para assegurar seus direitos. É como se fosse um sistema de política. Você coloca, elege uma determinada pessoa para que ela lhe represente, ou seja, para que ela faça com que os seus direitos sejam garantidos. É a mesma forma do conceito tutelar. Você está elegendo alguém que o objetivo seja que eles zelem direitos das crianças e dos adolescentes, tá certo? Dentro desse conselho tutelar, nós vamos perceber que cada município ele pode ter no mínimo um conselho tutelar. Como é a composição desse conselho tutelar? Esse conselho tutelar ele é composto por 5 pessoas, certo? Então, essas 5 pessoas elas terão um mandato de 3 anos, certo? O seu tempo de serviço, então, vão ser de 3 anos. Como é que a gente vai perceber que o conselho tutelar ele é importante? Nas suas contribuições, onde eles podem entrar, tá certo? Então a gente vai começar a perceber e eu vou começar a passar para vocês aqui como é esse processo tão interessante e empolgante, tá certo? Então a gente vai começar a perceber isso agora. Para poder participar do conselho tutelar, o conselho tutelar ele vai ter alguns requisitos, certo? Primeiro, tem idoneidade moral. O que é que isso significa? Significa dizer que uma pessoa precisa ter uma boa reputação, ou seja, precisa ser bem visto perante a sociedade, porque você está colocando ali numa posição uma pessoa que precisa lhe defender os direitos das crianças e adolescentes. Então, tem que ter uma pessoa com uma boa reputação. Segunda coisa, essa pessoa precisa ter mais de 21 anos de idade. Certo? Então essa pessoa já precisa ter uma certa experiência, precisa ter uma certa bagagem. E o mais importante, precisa residir dentro do município que você está sendo eleito. Você precisa morar. Por quê? Para você conhecer, você precisa conhecer o ambiente que você está, quais são os desafios que aquele município tem, quais são as incidências. Então você precisa conhecer o local na qual você está vivendo. E esses assuntos vão estar dentro do artigo 133 desta mesma lei, tá certo? E dentro, agora já no artigo de número 134, ele vai nos mostrar, dentro deste artigo, a remuneração. É bem interessante porque dentro desse artigo, cabe às prefeituras elas definirem a sua remuneração. Qual vai ser o seu salário, quanto é que vai ganhar e tal. É interessante a gente perceber, eu pesquisando a fundo fui ver, existe conselhos tutelares
que não existe remuneração. Não existe. Porque vai se analisar, tem gente ganhando muito, tem gente ganhando quase nada, existem essas variedades. Cada prefeitura vai dar o seu parecer mediante a isso. Então, a remuneração, ela pode ir de muito e pode ir a nada. Então, dentro desse artigo, cabe, no caso, as prefeituras, né, que são os órgãos que irão regulamentar as leis, porque o conceito tutelar ele é baseado por leis municipais, então é eles que vão dirigir o andamento do conselho, tá certo? Aí, como ele é algo que você se posiciona, se o conceito tutelar ele diz que salário é tal, você que diz se eu vou me oferecer e me candidatar ou não, fica a seu critério. Aí, dentro do artigo de número 136, já terão as atribuições que o Conselho Tutelar eles vão fazer. Primeiro, eles vão ouvir os pais, vão ouvir também as crianças. Segundo, eles vão orientar os pais e aqueles que estão cuidando daquelas crianças. Como seria a melhor forma, qual seria a melhor maneira de como reagir a certos assuntos. Então, tem o nome conselho, não é o simples fato apenas de ser o nome de um órgão. Então, ele vem de conselheiro, ou seja, de orientar, aconselhar, fazer com que você volte novamente para o caminho certo, fazer com que você seja, retome o caminho da verdade. E em terceiro lugar, ele vai promover discussões. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essas discussões, depois de analisar os fatos, depois que o conselho começa a ver os casos que estão acontecendo, depois de ele ter ouvido as crianças e os adolescentes, depois de ter orientado os pais, eles vão começar a criar discussões. Essas discussões não podem ser no âmbito judicial e pode ser também em um âmbito penal, tá certo? Então, eles vão criar essas discussões, tá certo? Não vai ficar agora só ouvindo, mas vai criar um plano de ações para que seja tomada decisões corretivas e até penalidades, dependendo do fato. Com esses fatos em mãos, eles vão levar o quê? Ao Ministério Público. Isso mesmo. Eles, com os fatos e provas, com todo de uma investigação, digamos assim, apuração de fatos, eles vão levar toda essa bagagem para o Ministério Público. E o Ministério Público que vai estar incumbido de tomar as devidas competências. No caso, é ele que vai tomar as rédeas do processo, digamos assim. Aí, é bem interessante porque as escolas, elas podem sim acionar, eles podem acionar sim o Conselho Tutelar, tá certo? Como é que isso acontece? Aí, a gente precisa voltar um pouquinho os artigos de número 56, que vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são as ocasiões em que a escola pode acionar o Conselho Tutelar Municipal para que ele venha até o seu ambiente, até a escola, a instituição, para que ali venha a ser averiguado certos fatos. Primeiro fato, quando tem maus tratos. Esses maus tratos podem ser de pai para filho, agressões, pode ter agressões não só físicas, mas como verbais. Então, ele pode vir à escola, o Conselho Tutelar, para poder avaliar esses maus tratos, em que tipo ele vai se enquadrar. Segundo, quando este aluno ele tem um número grande de faltas injustificadas, pode ser chamado sim o Conselho Tutelar. Por que esse aluno está faltando? Será que esse aluno está trabalhando? Será que não é um trabalho infantil? Por que esse aluno está deixando de estudar para faltar? Aonde está essa criança? Por que essa criança, esse adolescente não está na escola que
é o seu dever de estar lá. Então, precisa chamar os pais, os responsáveis, até a escola para buscar um esclarecimento. Por que essa criança está lá? Terceiro fato que a escola pode chamar: se este aluno estiver repetindo as séries com frequência, a dificuldade do aprendizado desse aluno. Por que esse aluno está repetindo tanto? Por que esse aluno não está conseguindo se engajar nessas aulas a ponto de ter um aproveitamento de passar todos os anos? Então, cabe ao Conselho Tutelar ele avaliar esses fatos, ver esses fatos e ver quais são as dificuldades. Será que a dificuldade que está tendo é parte do aluno ou são os pais que estão interferindo nos direitos da criança e do adolescente? Será que os pais que estão vetando a criança o direito de estudar ou é a criança que não quer mais estudar? Então isso precisa ser visto. Tem um fato interessante também, que se acontecer uma agressão dentro da escola com crianças até 11 anos, é chamado apenas o Conselho Tutelar. Se tiver uma agressão dentro da escola que for envolvendo, digamos, entre aspas, um adolescente que já é a partir de 11 anos de idade, uma agressão dentro do âmbito escolar, é chamado o Conselho Tutelar e também a polícia. Por quê? Por que é chamada a polícia? Para manter a ordem, certo? É chamado a polícia para prevenir que aconteça algumas coisas que venham a ser mais sérias, certo? Acho que vocês tenham me entendido. É uma forma de prevenção, então é chamada a polícia, certo? Quais são as contribuições? Eu já falei de muitas, Na minha concepção, as contribuições são: as escolas, elas são um ambiente de ensino que são asseguradas, sim, tanto por leis municipais, que existem escolas municipais, e as contribuições do Conselho Tutelar para as escolas e para a sociedade é fazer com que os direitos da criança venham a ser assegurados. Mostrar que o local de uma criança é dentro de uma sala de aula, estudando, aprendendo, se preparando para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, cada dia mais, ele está mais competitivo e está mais seletivo. Então, se uma criança não tem tempo de estudar, não tem tempo de se dedicar, como ele vai poder estar preparado e apto para esse mercado de trabalho? Então, o Conselho Tutelar vai entrar para que o direito da criança seja atingido, seja alcançado, e a partir daí o Conselho Tutelar cria maneiras. Se o problema é porque essa criança está sofrendo agressões, vamos tratar. Se vai tratar de uma maneira judicial, é penal, precisa medidas corretivas, então existem formas e maneiras. Será porque a escola não está mantendo uma ordem adequada, está havendo muitas agressões, maus tratos dentro da escola, é professor com aluno? Precisa ser tratado. Isso vai tudo para o Ministério Público, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o Conselho Tutelar, a sua importância e como são suas eleições. As suas eleições, elas são a cada 4 anos e dentro desse período é por meio de voto, certo? As pessoas vão em uma urna e fazem sua votação. Ou seja, voltando para nós, somos nós que escolhemos quem nos representa. Então a gente precisa pensar sim em quem está lá nos defendendo, quem está lá protegendo suas crianças e os nossos adolescentes.